Item número SCP-209 Classe do objeto Euclídeo Procedimentos Especiais de Contenção. SCP-209 deve ser mantido em um armazenamento selado a pressão de 0,5 m por 0,5 metros por 0,5 metros, isolado para evitar que qualquer aroma potencial seja liberado para a área circundante. O acesso ao SCP-209 é limitado a um único funcionário de classe 2 ou superior para qualquer transporte. Um detalhe de segurança padrão deve acompanhar qualquer transporte de SCP-209 a uma distância de pelo menos 23 metros. Não mais do que um indivíduo humano de qualquer classificação deve estar dentro da distância mínima de segurança de 20 metros de SCP-209 a qualquer momento fora de um ambiente de pesquisa. Como as hipóteses atuais sobre a função da fase ativa de SCP-209 indicam atração para uso através de algum tipo de manipulação olfativa, qualquer equipe designada para pesquisa ou detalhes de segurança deve ser equipada com dispositivos de filtragem de ar pessoal de acordo com os padrões II da Fundação, filtro EPA, resistente a óleo. A pesquisa aprovou o uso do protótipo de sistema de cartão-chave modular, SC-Passaporte, para um mecanismo de bloqueio de armazenamento de SCP-209. O cartão-chave do armazenamento de SCP-209 é modificado com um protocolo de alarme e desativação de proximidade para impor o mandato de contenção único usuário. Se mais de um ser humano for detectado na proximidade do dispositivo de cartão e do bloqueio, um alarme de violação de nível 1 será emitido e o sistema de bloqueio desativado para impedir a remoção de SCP-209 de seu armazenamento. Descrição: SCP-209 parece ser um copo de uísque escocês, com 10 cm de altura e 8 cm de diâmetro no ponto mais largo. O copo não mostra marcas de fabricante, mas indica sinais de uso moderado a pesado e desgaste leve, incluindo um pequeno pedaço faltando no aro do copo. Quando não está na posse de um indivíduo humano, o copo contém aproximadamente 88 a 91 ml de um líquido translúcido castanho dourado desconhecido. Este líquido não pode ser sifonado, derramado, drenado, evaporado ou de outro modo removido de SCP-209 por qualquer outro meio que não seja um indivíduo humano, agarrando o copo e consumindo o líquido. Todos os indivíduos ativador interrogados após uma amostragem do líquido produzido por SCP-209 relatam que ele é de natureza alcoólica e proporciona uma sensação de calor, autoconfiança e bem-estar geral. Este efeito provou ser altamente viciante, com a terapia com metadona atualmente mantendo as maiores taxas de sucesso para a desintoxicação dos efeitos de SCP-209. Para a SCP-209 entrar em sua fase ativa, 3 condições devem ser atendidas. Pelo menos 2 indivíduos humanos devem estar dentro de 20 metros de SCP-209. Pelo menos um dos seres humanos deve ter um olfato funcional normal e detectar o aroma de SCP-209. Os indivíduos de teste anósmicos não foram capazes de iniciar a fase ativa. O indivíduo que primeiro detectou o odor de SCP-209 deve tomar posse do copo e consumir qualquer quantidade do líquido dentro dele, denominado como indivíduo ativador. Quando estas condições são cumpridas, SCP-209 entra em sua fase ativa. O indivíduo ativador procurará imediatamente uma posição confortável ou relaxante para terminar o líquido de SCP-209 em um ritmo calmo. Qualquer outro ser humano dentro de 20 metros do indivíduo ativador, denominado como indivíduo presa, permanecerá a 2 parâmetros físicos distintos durante a fase ativa. Os indivíduos presas serão fisicamente incapazes de se mover a mais de 20 metros de distância do indivíduo ativador. Quando a ingestão estiver começando, os indivíduos presas serão fisicamente incapazes de se mover mais do que 1 metro longe do indivíduo ativador, quando a ingestão estiver começando. Todas as tentativas atuais de mover qualquer indivíduo presa para além desses limites enquanto viviam tiveram um fracasso. Qualquer indivíduo humano que tentar entrar na área de 20 metros da influência de SCP-209 depois que os indivíduos ativador e indivíduos presa tiverem sido estabelecidos, o indivíduo não poderá ser afetado.
Qualquer palavra ou frase descritiva usada em referência a SCP-209 pelo indivíduo ativador durante a fase ativa refletirá fisicamente sobre o indivíduo presa de uma variedade de maneiras. Veja os registros de experimentos 209.6.2 a 209.33.8 para mais detalhes. Os indivíduos ativador parecem conscientes tanto das restrições de limite impostas aos indivíduos presa como do efeito físico de sua linguagem descritiva, mas não importa a escala de dano físico ou aflição infligida aos indivíduos presa, os indivíduos ativador parecem expressar um leve divertimento. É teorizado que os efeitos que SCP-209 inflige aos indivíduos presa são entendidos como uma forma de entretenimento para o indivíduo ativador desfrutar enquanto experimenta os efeitos intoxicantes de SCP-209. Quando o indivíduo ativador consumiu todo o líquido dentro de SCP-209, ambos os parâmetros de limite são anulados. Se ainda for capaz de se movimentar, os indivíduos presa podem e irão fugir da área com a maior velocidade possível. O indivíduo ativador ficará imediatamente confuso com SCP-209 agora vazio e tentará encher SCP-209 com qualquer líquido disponível. Se o ativador for bem sucedido em encher SCP-209 com aproximadamente 88 a 91 ml de qualquer líquido, ele será transmutado em outro copo de álcool translúcido marrom dourado e o ciclo começará novamente, contanto que haja outros indivíduos presa em potencial alcance. Se indivíduos presa ou outros desabilitarem ou removerem SCP-209 do ativador antes que ele possa encher, SCP-209 sairá da fase ativa e permanecerá vazio e inerte por aproximadamente 79 horas antes de se encher, e isso potencialmente significa que nova fase ativa irá começar. Adendo. Registro de experimento 209.18.4 3 funcionários de classe D foram apropriados para o teste. Sala de 25 metros por 25 metros por 6 metros como uma única cadeira dobrável de aço e SCP-209. O indivíduo responsável pela ativação de SCP-209, designado como ato D, os indivíduos de presa foram designados como presa 1, D e presa 2, D. O registro começa em 122 segundos após a ingestão de SCP-209, feita pelo ato D. 122 segundos. Ato D senta na única cadeira fornecida na sala. Presa 1, D se aproxima do ato D. Presa 2, D começa a explorar os limites da sala. 188 segundos. Presa 1, D descobre o limite interno e não consegue se aproximar do ato D. 194 segundos. Presa 2, D descobre o limite exterior e é incapaz de alcançar a parede oriental. 227 segundos. Presa 1, D começa a gritar obscenidades e tenta atacar o ato D. Sem efeito. Presa 2, D tenta mapear o limite externo. 255 segundos. Ato D descreve SCP-209 como esfumaçado. 258 segundos. Presa 1, D começa a tossir violentamente. Presa 2, D se aproxima. 284 segundos. Presa 1, D começa a ter um colapso, e continua tossindo violentamente. Um gás preto desconhecido, semelhante à fumaça, é expelido de sua boca a cada tosse. Presa 2, D tenta se aproximar do ato D. 299 segundos. Ato D descreve SCP-209 como suave. 302 segundos. Presa 2, D parece começar a soar profusamente. Presa 1, D continua com as tosses. Expulsão de uma substância semelhante à fumaça continua da boca, nariz, olhos. 363 segundos. Presa 2, D estudando uma camada espessa de uma substância viscosa, quase sem fricção, de todos os poros. Substância corroeu roupas e aparentemente a primeira camada de epiderme. Presa 2, D fica incapaz de permanecer de pé, cai e tenta estancar o fluxo da substância desconhecida de seus poros. Presa 1, D aparentemente expirou. A substância continua a sair da boca, nariz, olhos. Ato D começa a aplaudir de forma intermitente. 484 segundos.
A substância viscosa exudada de presa 2D corroeu 2 camadas adicionais de pele. Feridas aproximadas a queimaduras de segundo e terceiro grau. Presa 2D expressa desejo de ser terminado. Pedido negado. Ato D aparece fixo no líquido remanescente de SCP-209. 522 segundos. Presa 2D expira. Substância parece deixar de exudar dos poros. Presa 1D cessa de expelir a substância que se assemelhava à fumaça. Ato D continua bebendo SCP-209. 948 segundos. Ato D termina de consumir SCP-209. Imediatamente se levanta e corre para o corpo de presa 1D, começa a causar danos ao cadáver com a mão esquerda, enquanto mantém SCP-209 com a mão direita. 954 segundos. Os pesquisadores determinam que o ato D está tentando encher SCP-209 com o sangue do cadáver de presa 1D. Por ordem, um membro da equipe de segurança entra e neutraliza ato D, recuperando o SCP-209 ainda vazio.